Versículo 18 ainda vai dizer: porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. O segundo papel que Jesus quer desempenhar é o papel do mestre, que nos ensina a justiça de Deus. Jesus é o mestre dos mestres. E ele vai nos revelar um novo senso de justiça, um novo senso de valores. E eu fico impressionado, eu gosto muito das citações de Martin Luther King. Algumas eu até coleciono lá. Tem uma que eu gosto muito que ele vai dizer: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Nunca é tarde para fazer o bem. Na época da segregação racial, ele disse algo mais ou menos assim: não se deve matar a sede da liberdade no cálice da violência. Eu acho sábio as palavras de Martin Luther King. Mas quando eu leio a Bíblia, e eu vejo os ensinamentos de Jesus, o que ele deixou para nós, eu fico fascinado. Jesus vai dizer que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus vai dizer: se alguém lhe ferir a face, lhe dê a outra face. Se alguém lhe tomar a capa, lhe entregue também a túnica. Se o teu inimigo tiver fome, lhe dá de comer. Se tiver sede, lhe dá de beber. Fazendo isso, montará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal do bem. Jesus é o mestre dos mestres. Quem é esse homem que ensina valores como esse? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus é o Filho de Deus. E ele precisa ser o mestre que te ensina a justiça do céu. Eu tenho um amigo que ele era hippie antes de se converter. E ele acreditava na paz e no amor. E ele dizia que não era desse mundo. E um dia ele estava usando drogas na praia e a polícia o prendeu. E ele estava na cadeia e o ministério dos Gideões passou entregando os Novos Testamentos. E ele recebeu um Novo Testamento na cadeia. E ele dizendo para mim: naquela época eu só usava a Bíblia para enrolar baseado. A folha é fininha e só para isso. Mas eu estava naquela situação tão complicada, que eu falei: ah, Deus, fala comigo. Abri a Bíblia. E caiu em João e dizia assim: vós não sois desse mundo. Quando ele leu aqui, falou: essa palavra é para mim. E ele começou a ler. E Jesus falava da paz e do amor de um jeito que ele nunca tinha visto antes. E dentro da cadeia, aquele irmão se encontrou com o mestre dos mestres. Jesus, aquele que conserta vidas quebradas. Hoje ele é um pastor, um missionário. Na festa do chocolate ele vai estar pregando aqui. Você pode vir participar que você vai ver o testemunho dele. Jesus é o mestre dos mestres. Ele quer nos ensinar um novo sentido, nos dar um novo sentido de vida. Ele quer nos ensinar valores que não são desse mundo. Esse mundo não compreende. Mas não só isso. A Bíblia diz que Jesus tem poder para imprimir esses valores do céu no nosso coração. Jeremias 31, 33 vai dizer: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, tem poder, não só de nos convencer e nos mostrar o que é certo e errado, mas ele tem poder para imprimir esses valores no nosso coração. É por isso que a gente é transformado. Quando eu era criança, eu estava um dia na escola, e criança, tudo que falam para ela, ela repete. Por isso que levar, às vezes, criança muito pequena em partida de futebol é complicado. Ela volta falando tudo que não deve. Eu tinha aprendido umas palavras novas, estava ouvindo os meninos no colégio falando um monte de bobeira, de palavrão, e eu aprendi. E um dia eu briguei com um menino, e naquele ímpeto assim, na raiva, eu peguei e falei pi para ele, né? Só que eu não sabia o que aquela palavra significava. E eu voltei para a sala de aula, e eu fiquei incomodado a tarde toda. A tarde toda. E eu lembro quando a minha mãe foi buscar na sala, no final da aula, eu entrei no carro, e eu falei: mãe, preciso te contar uma coisa. Ela: o que foi? Imagina a minha mãe, né?
Mãe, eu briguei com o menino e falei para ele. Ela, meu filho! Você sabe o que essa palavra significa? Eu falei, não, mãe. Daí ela me explicou. Quando ela me explicou, eu falei, mãe, eu falei isso para o menino. Eu falei, mas mãe, eu fiquei a tarde toda incomodado. Algo me incomodava, dizendo que eu tinha feito algo errado. Eu era pequeno, eu nunca me esqueci disso. A mãe falou para mim, filho, isso daí é o Espírito Santo de Deus que está no teu coração. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, se Jesus for o mestre na sua vida, ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele vai te mostrar os valores dos céus. E ele tem poder para colocar o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E Jesus fala sobre tudo. Lembro quando a Sil se converteu, ela estava naquela fase ainda, né? Na dúvida do que é certo e errado, e as amigas convidando ela para ir para as festas, para um barzinho. E ela, será que isso é certo? Ela perguntou, Deus, fala comigo. Eu devo andar com esse povo, eu devo ir nesses lugares. Você abriu a Bíblia e estava escrito lá, não ande com gente dessa laia. Deus fala sobre tudo. Talvez você chegou aqui com dúvidas sobre algo. Se o teu procedimento está sendo correto, se você está fazendo direito ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Entre na presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus te mostre. Ele vai te incomodar se você estiver fazendo errado. Eu cansei de tentar explicar para o jovem o que é certo e errado. Eu falo, irmão, ora, vamos orar pelo assunto. E Deus revela. Você quer ter sua vida transformada, consertada? Jesus precisa ser o mestre que imprime os valores do céu no teu coração. E aí você vai agir de um jeito que não é do teu próprio jeito, porque é o Espírito Santo de Deus falando contigo. São valores que vêm do céu.